Neste vídeo, a gente vai fazer a integração da ferramenta N8N ao Script Case. A gente vai criar um agente de inteligência artificial que coleta dados de possível cliente e envia para a nossa aplicação do Script Case. O N8N é uma ferramenta de automação semelhante ao Zapier, Make e algumas outras aí que tem no mercado. Mas ele se destaca porque ele tem uma integração nativa com inteligência artificial que permite que você crie agentes de inteligência artificial que torna o processo muito simples. No N8N a gente cria fluxos através de nós, você pode ir conectando os nós que vão executar tarefas específicas. É uma ferramenta low code, você pode utilizá-la só visualmente também, mas se você precisar fazer código, você tem a opção de escrever código em JavaScript ou Python. O N8N possui uma comunidade muito forte, tem muito material na internet, muitos vídeos, muitos conteúdos, principalmente por causa da licença. Por você poder utilizá-la no seu próprio servidor de graça, gratuitamente, né? Tem uma questão especial na licença, mas você pode utilizar e pode oferecer serviços baseados em cima do N8N. Então, tem muita gente utilizando e tem muito conteúdo, uma comunidade muito forte. E hoje a gente vai fazer a integração do N8N ao Script Case. A gente vai utilizar um agente de inteligência artificial no N8N, que vai fazer a classificação ali do lead e vai enviar esse lead para o nosso Script Case. No nosso Script Case, a gente vai criar uma aplicação que vai servir como um endpoint de uma API. Ela que vai receber os dados cadastrados pelo agente de inteligência artificial. Então a gente vai tratar nela ali como se fosse o endpoint, utilizar um token de segurança. Nós vamos fazer a validação dos dados, a validação do JSON e eu vou mostrar para vocês todo o processo ali para que seja um endpoint seguro, né, mais robusto, onde você pode expor os dados. Na web, as aplicações comunicam entre si através de API. Então, através dessa aplicação que a gente vai criar, uma aplicação Blink no Script Case, a gente vai ter uma espécie de um endpoint de uma API que você pode replicar aí no seu projeto para que outros sistemas comuniquem com o seu projeto. Então, vou mostrar para vocês isso aqui na prática hoje. Se você não me conhece, meu nome é Eliel e eu sou especialista em Script Case. Eu vou te mostrar aqui então como foi feito esse projeto. Vamos mostrar na prática primeiro, depois a gente vai ver todo o processo de criação. Por exemplo, aqui no menu, uma pessoa que estava presente no webinar que perguntou se era possível colocar o chat do N8N dentro do menu responsivo do Script Case. E foi exatamente isso que a gente fez ao vivo. Já aproveitei a aplicação aqui. Aqui no eventos, aqui onload, eu coloquei o código do menu aqui, que vai fazer com que esse botão flutuante aqui do chat apareça aqui. Então a gente pode preencher informações aqui para enviar para o nosso agente de inteligência artificial. Vamos ver isso funcionando na prática agora. Esse agente de inteligência artificial, ele foi um exemplo que eu dei para minha empresa aqui, Lidera Web, onde ele vai coletar informações para a criação de um sistema. Então a primeira coisa que ele vai pedir para mim ali é o nome completo. Esse processo, gente, é o próprio agente de inteligência artificial que faz o pedido, né? Faz essas informações que está interagindo comigo. Vou mostrar depois para vocês no N8N esse processo acontecendo ao vivo. Então ele pediu aqui o celular. Aqui ele vai pedir o CPF, vamos usar aqui um CPF genérico. Ele vai pedir aqui agora o CEP, apenas os números. Eu quero só que você observe um pouco antes da sequência aqui, que eu tenho um relatório aqui, ó, onde eu cadastrei alguns leads anteriormente. Então o último aqui eu coloquei em ordem inversa aqui pelo ID.
O último cadastrado aqui foi a Maria Elizabeth Ferreira. E agora eu coloquei Cláudia, alguma coisa ali. Vamos ver depois se vai chegar aqui pra gente no script case, só pra gente conferir, né? Vamos pegar um CEP aqui também genérico. O próprio agente de inteligência artificial, ele vai buscar na base do via CEP, o número do CEP que eu informei e vai trazer as informações aqui do endereço. E pergunta se a gente pode usar esses dados. Então vamos colocar aqui sim. Como a gente está lidando com inteligência artificial que processa linguagem natural, qualquer palavra que representa uma ação positiva, ele vai conseguir interpretar. Por exemplo, se eu escrever aqui claro, não preciso nem escrever sim. Ele vai entender como um texto, como uma confirmação, né? Agora ele me pede aqui qual é o número do endereço. Ele conseguiu aqui o logradouro, agora o número do endereço. Vamos inventar um número aqui. Agora ele pergunta se tem complemento, vou colocar apenas N de não. É muito interessante que ele consegue interpretar isso aí, ó. Ele colocou aqui agora a última etapa do projeto aqui, do processo, que eu falar um pouco sobre o projeto que eu quero desenvolver. Então vamos supor que eu queira um sistema para joalheria. Então ele me fala que vamos elaborar sua proposta em breve. Um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo. E agora aqui no nosso relatório, que a última aqui era a Elizabeth, vamos atualizar e verificar se a Cláudia apareceu. Pode observar, chegou aqui perfeitamente sistema para joalheria. Se a gente editar aqui, você pode observar que o endereço completo foi cadastrado. Então, pessoal, isso é muito útil, é muito interessante você utilizar isso nos seus projetos. Nesse vídeo, eu vou trabalhar do N8N para o Script Case, mas a gente pode fazer também o processo inverso. Talvez você tenha uma aplicação e você quer tratá-la com inteligência artificial, quer que um agente faça alguma modificação, algum processamento de informação e retorne para o seu Script Case. Se você achar interessante tratar esse assunto também, escreva nos comentários aí que, de repente, a gente faz um outro webinar nessa direção. Mas hoje a gente vai tratar só N8N para o Script Case. Então, você pode observar que funcionou perfeitamente aqui. Nós vamos aqui agora no nosso N8N, que eu quero mostrar para vocês como funciona esse fluxo aqui. Esse animal aqui de 4 patas, cabeça de chat, é o nosso agente de inteligência artificial. Na verdade, são nós, a forma como a gente faz o desenvolvimento aqui dentro do N8N. Então, a gente tem vários nós que são integrados uns aos outros. E tem esse nó que é especial aqui, que é do agente. Ele vai ter alguns recursos vinculados a eles aqui. No caso, a gente tem o modelo, tem a memória e tem duas ferramentas que estão vinculadas a esse agente, que vai auxiliar ele a resolver os problemas que a gente precisa. A gente tem aqui também esse nó inicial aqui, que a gente chama de trigger, que é o que vai disparar o agente, o fluxo, na verdade, né? No caso, no nosso fluxo, ele só tem esses dois nós principais aqui, que é o agente de chat e o nó de chat e o agente de inteligência artificial. Mas você pode criar fluxos bem maiores, muito mais complexos. Mas o nosso objetivo aqui não é aprofundar tanto no N8N. Mas aqui a gente tem esse nó de chat, onde, a gente pode clicar aqui em Open Chat e a gente pode escrever. Essa parte aqui do chat, onde a gente faz os testes, é exatamente a mesma coisa que a gente fez no nosso Script Case aqui, ó. Então, aquele chat que a gente vê lá é exatamente esse aqui. Então, se a gente vai nas configurações desse chat, a gente vai ter aqui o endereço dele, e aqui eu coloquei o modo como ele foi feito. Então eu coloquei um embed aqui, que vai fazer com que eu possa embedar esse chat em algum outro lugar. Foi o que eu fiz lá. E aqui a gente vai seguir essas instruções que ele está falando aqui, ó. Clicando aqui,
a gente vai ter a instrução aqui para fazer o embed lá do chat. Então, esse códigozinho que a gente vai colocar na aplicação do Scriptcase, que eu coloquei lá no menu, no evento onload do menu responsivo. Vamos voltar aqui no Scriptcase. Aqui a gente tem, ó, o evento onload, eu coloquei esse código aqui, é claro que fechando o PHP e abrindo o PHP novamente e trocando a URL aqui para a URL do nosso chat. E é o que ele está orientando aqui, ó. Aqui você coloca produção, a URL de produção do seu webhook. E foi o que a gente fez lá. Sobre a questão de personalização do chat, a gente pode entrar aqui na documentação e lá embaixo a gente vai ter a configuração, a customização, ó. Ele até fala aqui, o chat, a janela do chat inteira pode ser customizável através das variáveis do CSS. Então a gente tem aqui todas as cores que você pode aplicar, uma série de configuração aqui para você deixar o chat da forma mais compatível aí com o seu site ou o seu próprio sistema, né? Vale ressaltar também que caso você queira utilizar, por exemplo, o WhatsApp como o trigger aqui de disparo de mensagem, aqui no N8N você pode utilizar a API oficial do WhatsApp como trigger, ou você pode também utilizar as APIs não oficiais, tem várias aí no mercado, né? E você pode criar os nós ali através do webhook, mas isso aí é tema para uma outra ocasião. A gente vai focar aqui hoje mais no Scriptcase, mas eu quero mostrar aqui para você como que é feito esse fluxo simples aqui, apenas com 2 nós, né? Mas em situações mais complexas, seu fluxo vai ter muito mais nós. Mas aqui vai ser uma boa introdução para você ver o potencial aqui da ferramenta. Como funciona isso? Esse nó inicial aqui é o de mensagem que aparece aqui ou lá no site, como eu já te mostrei no nosso projeto Scriptcase, né? E aqui a gente tem esse nó de agente de inteligência artificial. Então vamos partir para ele aqui agora. A gente vai ter aqui no agente de inteligência artificial algumas configurações que a gente precisa fazer. No caso aqui, a fonte aqui do prompt, ou seja, o que o agente vai interpretar, vai vir do próprio chat conectado a esse agente. O nó do chat anterior conectado a esse agente, ele já travou aqui, já buscou esse JSON lá dentro do chat. E logo abaixo aqui a gente vai ter que colocar essa variável aqui, que é o System Message, que é o prompt das instruções do que o agente vai precisar fazer com as mensagens que chega. Pessoal, o interessante aqui em desenvolvimento com inteligência artificial, que a gente faz a programação, mas a gente faz em linguagem natural através do prompt. Então, a gente vai precisar aprender a trabalhar aí bastante utilizando o prompt. No caso aqui, a gente utilizou o Markdown também, que é uma forma de organizar o prompt para evitar alucinações da inteligência artificial. Mas aqui eu vou ler para você o que eu pedi para que o agente faça para chegar naquele resultado. Então aqui eu falo o que ele é, né? Ele é um atendente virtual. Logo a seguir eu falo da saudação inicial, ou seja, como que ele vai se apresentar quando o usuário mandar uma mensagem. Então ele vai falar aqui que bem-vindo, sou da Lidera Web e tal. Aí, a segunda etapa, coleta de dados. Então ele vai pedir aqui o nome completo, vai pedir o celular. Na sequência ele vai pedir o CPF com 11 ou CNPJ com 14 e vai verificar a quantidade de dígito e o verificador, e o dígito verificador. Na verdade, ele não está fazendo essa verificação não, porque eu teria que colocar uma ferramenta específica para isso aqui. Apesar de estar no prompt, ele não está fazendo. O que acontece? Você poderia colocar, por exemplo, receita AWS, tem uma outra também de pesquisa de CNPJ, que é a API aberta, para que quando o cara digitar o CNPJ, ele busca as informações lá e já traz as informações da mesma forma que eu fiz com o CEP aqui, ó. Ele pede aqui o endereço, com integração via CEP, então eu peço para ele informar o CEP apenas os números. Eu vou validar se tem 8 dígitos, ele na verdade, né? E aqui eu vou consultar via CEP, eu coloquei aqui a URL no próprio prompt e depois eu vou mostrar para vocês na ferramenta como ficou lá. E aqui eu falo, se for encontrado, ele vai dar essa informação mostrando os dados, perguntando se pode usar. Se confirmado, ele vai pedir o número e o complemento.
Se não encontrado, ele vai coletar essas informações do endereço manualmente. E para finalizar aqui, ele pede os dados do projeto, que é qual tipo de sistema que o cliente quer fazer o orçamento, né? Neste caso aqui, neste exemplo que eu criei. Na validação final, nós vamos mostrar todas as informações aqui para o usuário e falar que nós vamos direcionar para o desenvolvedor entrar em contato com ele. Então aqui a gente tem o celular, as regras de validações, que eu reforço aqui no prompt, mas para o final, né? CEP com 8, CPF com 11, CNPJ com 14. E aqui a gente tem, se a via CEP falhar ou não conseguir consultar, preencher os dados manualmente. Então você pode ver que tem uma série de exceções e situações que a gente precisa colocar no prompt, para que o agente possa ter as respostas mais assertivas. E aqui, no encerramento, a gente fala que vai elaborar a proposta, entrar em contato e a gente dá a instrução para ele preparar o JSON neste formato aqui. Então, esse é o formato do JSON que ele vai enviar para a minha aplicação do Script Case. Então, aqui eu defino os campos que ele vai colocar aqui no JSON, nome, CPF e tal, preencher com os dados, dei a explicação de cada campo aqui. E eu mando aqui ele encaminhar para a ferramenta cadastrar lead que, no campo JSON, né? Então vamos ver então as nossas ferramentas aqui, ó. Aqui em Tool, a gente tem cadastrar lead, tem consulta CEP. Vamos começar aqui com consulta CEP. Aqui eu coloquei uma descrição para essa ferramenta, falando para ele pesquisar o CEP para obter o endereço. Inclusive a URL aqui, eu ponho para o próprio agente criar a URL. Como eu já dei a instrução lá para ele no agente principal, ele já vai trazer para a gente a URL correta aqui do via CEP, preenchendo lá a área onde vai ser colocado o CEP. Então, é só isso aqui na ferramenta Consulta CEP. E aqui a gente tem a ferramenta Cadastrar Lead, que vai fazer o envio para a nossa aplicação do Script Case. Então, eu falo aqui para usar essa tool para cadastrar o lead no outro sistema. Ele vai utilizar o método POST. O endereço aqui, a URL, é o endereço da nossa aplicação lá de desenvolvimento. Então, a nossa Blink, né? Se a gente voltar aqui no Script Case, vamos executar aqui a lead create. Eu vou tirar aqui da tela cheia para você pegar o endereço aqui. No caso aqui a gente está no desenvolvimento, né? Mas aqui a gente basta trocar o finalzinho aqui da URL e acrescentar index.php. Então, ele vai executar a aplicação da mesma forma. E é este o endereço que a gente vai colocar aqui na URL, ferramenta do agente de inteligência artificial. Em relação à credencial aqui, eu já cadastrei ela aqui já, mostrei para vocês aqui, né? Cadastrei a credencial que eu coloquei lá no Script Case. Então, isso aqui é o suficiente. Mais abaixo eu tenho que marcar a opção para enviar o body aqui na requisição, né? Eu vou colocar o tipo JSON e aqui eu posso especificar os campos manualmente ou usando o JSON. Como eu coloquei usando o JSON, eu posso deixar aqui definir automaticamente pelo modelo. Então o próprio modelo vai definir a estrutura do JSON que ele vai enviar para a nossa aplicação. Como a gente já colocou aqui mesmo no prompt aqui, ó. A gente definiu o modelo que a gente ia utilizar, então ele vai aplicar dessa forma. Parece até mágica, né? Mas funciona perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês um teste, vou fazer um teste aqui, direto aqui no agente, vou cadastrar um novo item e vocês vão ver aqui na nossa aplicação. Deixa eu fechar isso aqui. Na nossa aplicação aqui de atualização de leads, nós vamos ver o próximo sendo cadastrado. Vou cadastrar diretamente lá no N8N, através desse chat auxiliar que ele tem aqui, e ele vai cadastrar lá no nosso banco de dados, né? E a nossa aplicação de consulta já vai aparecer o item cadastrado. Então vamos colocar aqui. E aqui a gente consegue visualizar o processo da inteligência artificial acontecendo em tempo real. Então a gente observa que ele executou o nó do chat. O chat aqui, ele manda as informações para o agente vai consultar aqui
o modelo aqui de inteligência artificial. Nesse caso eu estou usando o O3 Mini aqui. Inclusive ele vai mostrar aqui de forma detalhada o que ele fez aqui, as informações que chegou e as respostas. A gente tem aqui essa divisão, do lado esquerdo é o input e do lado direito output. Então a gente pode observar que essa requisição consumiu aqui 1.219 tokens. Então para você ter um controle ali mais ou menos do que você está gastando de tokens, então você consegue ver dessa forma aqui. A gente está usando aqui o O3 Mini. E aqui também a memória, né, que ele vai salvar. Então nós vamos verificar tudo isso aqui. Então, obrigado, Ítalo, por favor, informe o telefone. Novamente ele executa de novo, usa o agente, o modelo aqui, né? O agente busca no modelo, consulta a memória para o histórico. O celular foi registrado, ele pede agora o CPF. O CPF eu vou consultar aqui, senão ele vai falar que é inválido. Vou usar um genérico aqui, né? Novamente ele faz o mesmo processo e agora ele vai pedir o CEP, né? Vamos pegar um CEP genérico aqui também. Agora você vai observar que ele vai entrar aqui na consulta CEP, ó. Se tudo der certo, né? Aqui, ó, executou a ferramenta consulta CEP nessa etapa, porque de acordo com a orientação que a gente deu lá, então a gente pode ver aqui detalhado, ó, ele consulta a memória, que é o histórico que foi passado anteriormente, o modelo, vai ter as informações ali no modelo, o prompt e tudo mais, a consulta CEP, que ele pegou aqui, pode observar que é o URL que ele utilizou, exatamente o CEP que eu passei aqui, ó, acrescentou no via CEP aqui, acrescentou o CEP informado automaticamente, não precisei fazer isso manualmente, né? E aqui o via CEP retornou pra gente os dados do CEP, que é Alagoas, Nordeste e tal. Aqui ele consulta o agente de novo e retorna a informação aqui, ó. E vai na memória novamente. Então o próximo aqui ele pergunta se pode usar esse endereço. Vou colocar sim. Aí ele vai para a próxima etapa aqui, o número. Nessas etapas mais simples, ele só consulta a memória e o modelo aqui de inteligência, né? Vai perguntar se tem complemento. E agora eu vou pedir, ele vai pedir aqui o sistema, vamos colocar aqui, sistema para clínica odontológica. Então aqui agora é a última etapa do processo. Pode ver que ele executou aqui cadastrar lead. Então se a gente verificar aqui, ó, cadastrar lead, ele chamou lá a nossa aplicação de cadastrar lead, passou o JSON e aqui a resposta que a nossa aplicação do script case trouxe para ele aqui, ó, deu sucesso true, o ID 108 e os dados que foram informados aqui. Considerando aqui que complemento e IBGS está vazio, né? Vamos agora na nossa aplicação aqui de consulta. Se a gente atualizar aqui, ó, ele falou que é o 108, então vamos atualizar aqui. A gente já pode ver que o Ítalo está cadastrado aqui perfeitamente, clínica odontológica. Então, pessoal, é muito interessante isso aqui. Vale a pena você aplicar aí nos seus projetos. Isso aqui é só para você ter uma noção da possibilidade que você tem aqui com agentes de inteligência artificial. Você pode fazer o caminho inverso também, usar o script case para, dependendo da situação, você pode chamar fluxos específicos do N8N, lá você pode criar vários fluxos e de repente você cria um botão na aplicação do script case que chama o fluxo e depois ele devolve a informação. Então o seu sistema vai poder ficar muito mais dinâmico, você vai poder aplicar esse recurso fantástico que está presente no nosso dia a dia aí, que é a inteligência artificial. Agora eu vou te mostrar a estrutura aqui do nosso projeto no script case. Tem várias aplicações aqui, a de menu eu já mostrei aqui.
É um menu simples aqui, só de exemplo. Eu coloquei o evento no download aqui para mostrar o chat lá, que eu já executei para vocês. Vou executar mais uma vez aqui, que é o menu, caso você queira, de repente, criar um sistema onde o usuário pode interagir, pedir ajuda. Isso aqui é muito interessante mesmo, caso você tenha a documentação do sistema aí e dá muito suporte, você pode integrar isso aqui no próprio sistema, onde o usuário vai mandar perguntas e a própria inteligência artificial busca na ajuda e devolve. Eu fiz um projeto desse por um amigo meu de suporte de sistema. Então, beleza. Aqui o menu já foi. A aplicação principal que a gente está utilizando aqui é a Blank Chat. A Lead Create. Essa Grid Lead e o Form Lead é apenas as aplicações da tabela que a gente criou aqui no nosso banco de dados. A tabela aqui, só para que você veja, coloquei só uma tabela mesmo, que é a tabela de leads, onde vai ter esses campos aí que serão cadastrados. Então é uma tabela bem simples para efeito didático aqui. Eu acredito que você consegue entender. Então eu criei o formulário e a grid baseado na tabela. E agora eu vou te mostrar aqui a aplicação principal, que é a que vai receber a requisição lá do N8N para gerar esse lead no nosso sistema, ok? Então aqui a primeira coisa que essa aplicação Blank faz, ela vai funcionar como um endpoint de uma API. Então a gente vai pedir aqui o token. Então eu coloquei o token aqui, eu arbitrei aqui meu token Script Case API, mas eu poderia estar com esse token salvo no banco de dados em algum outro local para que quando a requisição fosse feita ele consultasse. Aqui eu coloquei arbitrado só para efeitos didáticos aqui. A gente define o content type aqui que a aplicação vai digamos aí, enviar quando ela renderizar o HTML, né? Então, quando ela é executada aqui, a gente já vê que o próprio navegador, isso aqui não é do Script Case, o próprio navegador, como ele entendeu que o content type é um JSON, ele já formata aqui pra gente de forma estruturada, né? Então, isso aí é uma boa prática. A gente verifica que agora, a primeira verificação é se o método é post, que é justamente a que falha aqui, ó. Quando a gente executa direto no navegador, é um método get. Então, ele vai dar o sucesso false e o erro aqui não permitido, use post. Então, a primeira verificação que ele faz é se é post. Aí, passou aqui na verificação, só conferindo aqui, ó, ele dá o erro 405 e o JSON que ele vai mandar lá na tela, aquele JSON que a gente viu lá, exatamente esse array aqui que ele encoda aqui, né, através do JSON encode. E esse return aqui vai fazer com que essa aplicação não seja mais, nenhum dos itens aí para baixo não seja executado, ou seja, finaliza esse script aqui do PHP. Na sequência aqui, nós vamos fazer a verificação do token para saber se o token é válido. Então, o primeiro passo aqui é pegar o token que foi enviado para colocar nessa variável token recebido. Isso aqui é uma função que eu criei aqui mesmo, lá no final, a função getAuthorizationToken, onde ele vai pegar aqui na variável, na super global server, HTTP authorization, como a gente passou lá, né, no cabeçalho, ele vem dessa forma. Caso você esteja utilizando outros servidores, pode ser que seja necessário utilizar aqui o Apache Request Headers para capturar os cabeçalhos aqui. Então, mas no final ele vai tornar aqui o token separado, né, sem a palavra BRE. Acho que é isso mesmo que pronuncia. Então, beleza. Então aqui a gente tem o token enviado. Então a gente vai conferir se o token não é válido, não recebeu o token, ou se o token recebido é diferente do token válido. Então o token válido é esse aqui. Se o token recebido for diferente, ele vai mandar aqui um erro. Ele vai mostrar lá, né, o código da requisição 401 e falando que o token de autenticação é inválido. Então aqui a gente já está seguindo o padrão das respostas de requisições HTTP, né? Então aqui ele finaliza também o script. E agora, se ele chegar até aqui, é porque foi enviado um post e o token está válido. Então o próximo passo é conferir o JSON recebido, para ver se o JSON corresponde com a nossa estrutura aqui.
Então ele vai, o file get contents aqui converte a informação, pega os dados que vem no corpo da requisição, e aqui o JSON decode transforma, aqui no caso nós estamos usando o true aqui, transforma aquele JSON que o N8N mandou para a aplicação em um array e joga dentro dessa variável data aqui, né? Atribui ali. Na sequência a gente vai verificar se houve algum erro no envio do JSON. Isso aqui, se o usuário mandar um JSON errado, ele vai cair aqui dentro. Se tiver, por exemplo, a sintaxe inválida, ele não vai permitir que... Vai dar o erro 400 aqui e falando que o JSON é inválido e informando aqui também qual que foi o erro que aconteceu ali no JSON. E nesse caso aqui também ele vai paralisar o script do PHP aqui, dessa aplicação nossa. No próximo passo, passou daqui, então nós já verificamos se o método é post, verificamos se o token é válido e verificamos se o JSON está com um conteúdo válido. Então agora nós vamos verificar se ele veio com os campos necessários. Então a gente tem aqui um array com todos os campos que são necessários e aqui a gente cria um novo array, campos faltando, por enquanto ele está vazio, a gente faz um for each nos campos necessários para verificar se tem aqui, no caso aqui, set data campo, se tem no array data o campo. Então ele vai fazer essa verificação, né? Se não tiver, ele joga dentro do array faltando aqui o campo que está faltando para que a gente possa mandar a mensagem aqui, ó, campos faltando, os campos que, se porventura não for vazio, né? Se tiver algum campo faltando, ele vai entrar aqui e vai mandar o retorno falso também, sucesso falso, o erro, campos obrigatórios ausentes e os campos faltando, que é exatamente essa variável aqui. Então aqui ele manda o JSON para a tela. Na sequência aqui, a gente passou daqui, né? Ou seja, eu já verifiquei o token, verifiquei o conteúdo, o JSON, verifiquei se é post, verifiquei o token, verifiquei o conteúdo do JSON, verifiquei os campos obrigatórios, passou em tudo, nós vamos cair aqui nessa parte onde a gente vai fazer a inserção desses dados na tabela. Algumas pessoas perguntaram para mim, eu poderia cadastrar diretamente do N8N no banco de dados? E a resposta é sim, lá você tem integração para MySQL, outros bancos também você tem lá, o Postgres, né? Então, você poderia cadastrar diretamente na tabela, mas não é uma boa prática, porque aqui você pode ver que a gente faz uma série de verificações antes de fazer o cadastro no banco de dados. Então, isso aí torna a sua aplicação muito mais robusta, né? E é um padrão hoje do mercado. E não é uma boa prática também você colocar credenciais de banco de dados, expor credenciais de banco de dados para outro sistema acessar diretamente o seu banco de dados. Apesar que você pode até fazer uma limitação lá para qual tabela que ele vai ter acesso e tudo mais, mas o fato é que não é uma boa prática. Aqui você pode observar que a gente fez uma série de verificação antes de fazer a inserção no nosso banco de dados. Então aqui ele faz a inserção no banco de dados e aqui a gente recupera o último registro do banco de dados. O Last Insert ID, no caso do MySQL, recupera o último registro do banco de dados. Aqui a gente verifica se deu tudo certo. Se deu tudo certo, ele vai mandar aqui a resposta da requisição 201, sucesso. E vai retornar para a gente aqui o ID que ele acabou de recuperar e também os dados, no caso aqui, os mesmos dados que foram enviados. Aqui no echo, aqui o JSON, ele dá o JSON encode nesse array e mostra na tela. Caso ele não consiga recuperar os dados lá, ele vai dar mais uma vez um erro 500 aqui, que é um erro de servidor, porque se está tudo funcionando ali, se está tudo ok e ele não conseguiu recuperar, é porque o servidor está com problema, né? Então ele está falando erro ao obter o registro. Então você pode observar que a gente cerca aqui várias situações e responde para o cliente de acordo com dá uma resposta sólida para ele não ficar perdido. O que está errado? Então a gente vai mostrar qual campo está faltando e tudo mais. Você pode até pegar isso aqui e testar no Postman. No caso ali do agente, é mais difícil fazer esses testes, mas se você quiser fazer o teste no Postman, você pode lançar lá. Eu fiz isso,
e funciona perfeitamente. Então esse aqui é o código principal da nossa aplicação. Aqui já é a função que eu mostrei anteriormente, que vai fazer a inserção em nosso banco de dados e retornar a resposta correspondente. Eu acredito através desse vídeo que você teve uma ideia aqui do poder que você tem nas mãos agora de desenvolver sistemas cada vez mais dinâmicos, integrando os sistemas, novos sistemas ao N8N ou até mesmo sistemas antigos. Você pode ter novas ideias aí de como fazer para otimizar tarefas e processos que são executados dentro do seu sistema. Se você tiver alguma dúvida sobre esse projeto, coloca nos comentários que eu quero saber. Se você tiver outras sugestões também, nós vamos disponibilizar tanto o projeto do script case que eu fiz aqui de exemplo, para você não precisar digitar todos esses comandos ali, e também esse fluxo que eu estou mostrando para vocês aqui agora, a gente consegue baixar ele aqui em JSON e eu vou disponibilizar para que você possa aplicar aí também, ou replicar aí nos seus projetos, melhorar e tudo mais. Por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Deixe um like, fica com Deus e até o próximo vídeo.